Somente no ano de 1517 que Martinho Lutero realizou a reforma protestante e aí traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então houve então, há alguns pequenos erros de tradução. Por exemplo, no hebraico não existe a letra J. O Y faz o papel do J. Pode ver, Jesus para nós e Yeshua com Y para os judeus. Jeová ou Javé para nós, no português, né, o nome de Deus, lá no hebraico, né, é Yahvé, né, o Y. Então o alfabeto hebraico não tem a letra J. Então eles usam o Y. Então algumas pequenas distorções que não afetam, né, porque o J ou o Y faz um som semelhante, né? Essa parte foi superada. Agora, dois textos-chave no plano de salvação, e esses foram alterados, e somente aquelas Bíblias que têm a tradução mais fiel conseguem manter o que Deus quis dizer realmente, que é Apocalipse 22:14, que diz ali que os que guardam os mandamentos terão direito à árvore da vida. A Igreja Católica alterou, né, alguns escritores católicos alteraram, para quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro, que é uma expressão metafórica, uma expressão que não é algo concreto. Como é que eu vou lavar minhas vestes? É algo meio, né, não é bem definido. Mas a Bíblia diz, a tradução fiel é os que guardam os mandamentos do Senhor, né? Quem é que tem aí a tradução mais correta aí? Apocalipse 22:14. Aqueles que lavam suas vestiduras, então. Está um pouquinho alterado, né? Quem é que tem a tradução fiel aí? Que diz os que guardam os mandamentos. Glória a Deus. Ninguém tem a tradução mais fiel? A King James fiel tem a tradução correta. Olha aí, pode ler para nós. Aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja. Aqui também. Também. Essa é a tradução mais fiel, os que guardam os seus mandamentos. Ou seja, aquilo que a gente falou outro dia, a graça não anula os mandamentos e os mandamentos não anulam a graça. A salvação é pela graça, mas os mandamentos de Deus não foram revogados, principalmente os mandamentos de santidade, né? Os mandamentos, a lei moral de Deus não pode ser revogada. É uma lei perfeita, necessária para nós viver, né? Então essa pequena distorção, né, entre os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro e os que guardam os mandamentos. O correto é os que guardam os mandamentos. Aleluia! Né? Louvado seja Deus, né? Porque lavar as vestiduras não é uma coisa assim que a gente... hoje eu vou lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, a partir de hoje eu vou guardar os mandamentos de Deus. Sim, pode guardar. Né? E o outro texto é 1 João 4:3. Né? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, é do anticristo. 1 João 4:3. Acho que não está certo, pai. É todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus, pelo contrário. A tradução errada diz assim: não confessa a Jesus, somente Jesus, né? Mas o correto é não confessa que Jesus
veio em carne. Esse veio em carne é um teste, uma prova para se aplicar aos espíritos, né? Por exemplo, quando o espírito se apresenta como espírito, se diz de Deus, o diabo não pode confessar que Jesus veio em carne. Ele não consegue confessar. Pode perguntar para o demônio que for, ele não consegue. Ou seja, Jesus, nós sabemos que Jesus veio em carne, filho do homem, carne e sangue, osso, como nós. E o diabo não consegue confessar. Por quê? Porque muitas seitas dizem que Jesus veio só em espírito. Então esse texto é chave, né, para nosso estudo bíblico, nosso entendimento. Qual é a Bíblia que está correta? Essa aí está correta também? É todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Aí, correto. Aqui. Que Jesus Cristo veio em carne. E a tradução errada diz que não confessa Jesus. Que é genérico, é confessar Jesus. Não, o texto correto é que Jesus veio em carne. Tu quer saber se o Espírito é de Deus ou não? Tu pergunta. O que tu diz? Jesus veio em carne ou não? Os demônios não conseguem dizer que Jesus veio em carne. Eles se enrolam, né, se atrapalham e não conseguem confessar que Jesus veio em carne. É tremendo, né? É um teste, isso aí é um teste para ser aplicado para ver se o Espírito é de Deus ou não. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Alguma dúvida quanto a isso, irmãos? Memorize, estude, leia, para você saber qual é a Bíblia que está mais correta e qual é que não está. Apocalipse 22:14, 1 João 4:3. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João, a primeira carta das 3 cartas de João, capítulo 4, versículo 3. Louvado seja. Outro assunto, irmãos, nós sabemos que amanhã é um dia da reforma, né, protestante, quando Martinho Lutero ele procedeu à reforma. João Calvino, João Hus. Até coloquei nos grupos do WhatsApp ali os estudos, quem puder, e quem não puder, escute também. Dê um jeito, irmãos, né? Eu selecionei entre vários, né? O pastor teve trabalho, eu não peguei assim e fui colocando ali o primeiro que eu achei. Eu estudei vários estudos sobre a reforma e peguei os mais completos que eu achei, né? E coloquei no grupo do WhatsApp. É só escutar. Uma hora que, né, os irmãos puderem ali, para os irmãos entenderem por que é importante. Primeiro, para nós agradecer a Deus, né, pela reforma que Deus propiciou e traduziu a Bíblia que chegou até nós. Segundo, para nós saber o esforço que Deus fez para trazer a palavra dele até nós aqui no Brasil, no mundo inteiro. Isso prova o quanto Deus nos ama e o quanto nós devemos levar a sério o chamado de Deus. Aleluia. Irmãos, é muito sério. Por muitos anos a humanidade ficou cega espiritual, ficou sem acesso à palavra, sem condições de conhecer a Deus por meio da palavra, ficou tateando no escuro. Quanta gente que numa madrugada aí de desespero abre uma Bíblia, ou o Espírito de Deus fala com ele, abre a Bíblia, vai ler ali, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, mas então Deus me amou. E recebe um consolo, recebe uma força ali para poder vencer. A Bíblia tem sido um pilar, um sustento, uma fonte, né, para muitas almas na terra. E a fúria de Satanás contra a Bíblia era muito grande e continua sendo. Então, para a Bíblia chegar até nós temos que entender o processo de Deus, que foi muito trabalhoso, foi muito difícil. Louvado seja Deus. Deus teve muito trabalho para trazer a Bíblia para nós. Gutenberg inventou a imprensa em 1400 e pouco, permitiu a reprodução da Bíblia. Logo depois, Martinho Lutero, Deus levantou Lutero para que ele realizasse a reforma
e a Bíblia chegasse ao alcance da população, porque a Bíblia só existia em latim e somente os sacerdotes católicos poderiam manusear ela. Então eles diziam o que queriam com o povo. Vendiam indulgência, vendiam lasquinha da madeira da cruz de Jesus, vendiam um pedaço de tecido dizendo que era do manto de Jesus, que dava para vestir cidades inteiras de tanto vender. Vendiam cadeira no céu, falavam do purgatório, né? Exigiam altas quantias de dinheiro para ir lá orar para uma alma sair do purgatório e entrar no céu, né? Faziam as pessoas fazer penitência, conforme as penitências que faziam, as almas saíam do purgatório e entravam no paraíso. Mas uma ilusão assim terrível, né? E a partir do momento que a Bíblia foi traduzida, opa, onde é que está o purgatório? Onde? Não existe. Céu ou inferno. É muito mais sério do que nós pensamos. Muito mais sério. Se o Senhor Jesus vem numa hora que nos pega desprevenido, paz, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar, eu vou abençoar, vou me fazer de surdo, vou sair dar uma caminhada, né? Eu conheci muitos homens sábios que nem eram crentes, irmãos. Quando se apresentava uma situação diversa, muitas vezes se apresentava, eles muito sabiamente saíam caminhando do outro lado. E saíam, né? E deixaram da igreja. Eu estudei vários e coloquei os mais esclarecedores, mais objetivos, né? Alguns até são bem fortes. Ele fala, explica bem a origem do... Por exemplo, os irmãos sabem que o dia que era comemorado o satanismo era dia 9 de março. E como houve a reforma protestante, Satanás organizou uma reunião e mudou para o dia 30 de outubro, só para ofuscar a reforma protestante. Mudou o dia, né, do alto satanismo, o dia que eles comemoravam o Halloween, e era o dia de 9 de março. Eles mudaram para 31 de outubro para ofuscar, para rivalizar, para contender com essa data tão importante para nós. Tá? Hoje nós temos Bíblia, graças a Martinho Lutero, 1517, a reforma, as 95 teses, afixadas no castelo de Wittenberg, que era a sede da Igreja Católica na Alemanha. E temos o Pentecostes, graças àqueles pastores ali, William Seymour, Daniel Berg, Bruno Hermínio, que trouxeram a chama para o Brasil a partir de 1906, lá na Rua Azul, em Los Angeles. É esse avivamento que está ainda florescendo no Brasil. Então Deus proveu todas as condições. É como se tu chegasse numa firma para trabalhar, chegasse e falasse, mas não tem luz elétrica, não tem ferramenta, não tem nada, não, só um pouquinho. O cara vai lá, está aqui a ferramenta, está pronto. Mas ainda falta luz. É verdade. Vamos emendar os fios aqui, vamos ajeitar, fazer uma rede aqui. Pronto, agora. Mas ainda falta o exaustor, o ventilador, vamos prover tudo. Deus proveu tudo para a nossa geração entrar no céu. Nós só não vamos entrar se nós se fizer de coração duro, coração de pedra, dura serviço, incircuncisos. Aí nós não vamos entrar. Porque Deus tem avisado. Olha, nos últimos tempos, os anjos vão abrir lá os abismos, vão sair demônios terríveis sobre a terra. É para a igreja orar mais, jejuar mais, vigiar mais, se santificar mais, não sair em moda louco. O crente não é louco, irmãos. Eu tenho dias que eu tenho que ir no centro, eu vou orar. Às vezes me dá até uma soneira, sou bem franco em dizer. É a maneira que o Espírito Santo diz, não é agora. Nós temos que orar e saber até a hora de sair. Mas como assim, pastor? Não é muito cuidado, muito detalhe? Não, irmão, porque eu já saí aqui e passei por pessoas que tinham vindo de algum ritual, tinham feito naquele fim de semana, e eu pude ver os demônios inchando ele e ele absorvendo a energia assim, sugando a energia das pessoas para ele, e aquilo crescendo, ficando gigante ali. Aí toda a unção, toda a graça que tu recebeu de Deus, já tira, suga, assim,
Aí o crente diz, mas eu estou indo no culto, estou orando, estou jejuando, fiquei seco. Nós temos que vigiar até a hora de nós, né? Onde a gente vai, quando vai, como vai, por que vai, e ter uma cobertura de oração, orar para sair. Porque nós muitas vezes saímos para fazer uma coisa e Satanás prepara outra no caminho. Mas eu não saí para guerrear hoje, eu saí para passear. O diabo sabe, né? Saiu para passear, então ele vai arrumar uma luta para ti, para ver se te derruba. E se ele conseguir te derrubar, olha para levantar de novo, não é fácil. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide que não cai. Cuide. Então, irmãos, tenha vigilância redobrada. Né? Vigilância redobrada. A gente não sabe o que as pessoas fazem no oculto. Muitos às vezes estão lidando com outras coisas aí, e o crente sai de maneira inesperada, se depara. A gente vê no mundo espiritual, Deus às vezes permite a gente ver seres terríveis acompanhando pessoas ali, sugando, sugando energia, sugando energia, né? Para fortalecer aquela pessoa. E o crente tem a bênção de Deus, então nós temos que cuidar um pouco do nosso pé. Deus é maravilhoso. Então amanhã é um dia de nós agradecer a Deus, jejuar, vigiar, porque esses dias há uma movimentação no mundo espiritual. A partir de hoje já, então nós temos que estar na torre de vigia mais do que nunca, orando, clamando, né? Abençoando, desarmando as trevas, né? O sangue de Jesus que repreenda Satanás, que é derrotado, né? Louvado seja Deus. Às vezes Deus leva nós a fazer uma oração fervorosa, dá pulo, dá soco no ar, dá pontapé, né? Fique tranquilo. Às vezes uma simples palavra, o sangue de Jesus te representa. A Bíblia diz que a palavra branda esmigalha até os ossos. Sabe? Mas o importante é nós aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Quero ler com os irmãos aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, 15 e 16, Judas, versículo 11, Apocalipse 2,14. Os irmãos que encontrar aí podem ler, nos ajudem na leitura. Tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e participarem a praticarem prostituição. Balaão era um vidente, um homem que ouvia a voz do Senhor. Quando Israel saiu do Egito, uma nação inteira saiu do Egito. Saíram caminhando pelo deserto, em direção à terra prometida. Imagine assim agora se viesse centenas de famílias atrás de casa, agora um exemplo aqui em Marau. Quem tem casa ou está morando numa casa e fica, mas ia correr aquele comentário. Está vindo para Marau milhares de famílias aí, e estão procurando casa, estão bem loucos. Qual seria o nosso procedimento? Os moradores aqui de Marau. Centenas de famílias, vindo, assim, aquele povo reunido, vindo. Vamos reforçar as trancas, eles vão chegar, vão invadir, vão tirar e vão tomar conta. Então, quando Israel saiu do Egito, os moabitas, os amonitas, os povos cananeus
ficaram apavorados. Será que eles vão tomar a nossa terra? Será que eles vão tomar nossas propriedades, as nossas lavouras, as hortas que nós plantamos? E o rei dos Moabitas, Balaque, correu contratar Balaão. Balaão era aquela figura que ele era um pouco profeta, vidente, mas também ele riscava fora da caixinha, né? Se precisasse fazer algum feitiçozinho, algum mandrake, alguma maldiçãozinha, era com ele mesmo. Ele dava um jeito, né? Ele tinha os olhos abertos, né? Para o mundo espiritual. Com certeza tinha sido um grande feiticeiro e se converteu. Ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu. Do Evangelho não, né? De Deus, o Deus de Israel. Mas ele se converteu, mas ele ficou ainda querendo tirar uma casquinha lá daqueles conhecimentos que ele tinha. Balaque foi lá, contratou ele, assalariou. Deus falou com ele para não ir. Ele não foi. Depois Deus falou que era para ele ir, mas fazer somente o que Deus mandasse. E ele foi, e o anjo do Senhor se deparou diante dele para matar o Balaão. Mas a mula viu e parou. Imprensou a perna dele, tá? E ele espancou a mula. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui a passagem, Números 22, 20. Números 22, a partir do 20. Vou ler o primeiro versículo, depois os irmãos nos ajudem. Veio, pois, Números 22, 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, algadou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Ele pôs a jumenta e o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Nesse momento o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela perguntou a Balaão: que foi que te fiz para que me batesse 3 vezes? Balaão respondeu: a jumenta. Tu zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviará de diante de mim,
Na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho, para te opores a mim. Agora, se isso parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Amém. Tá bom. Veja que o Balaão ele era um pouco teimoso, né? E ele tinha um objetivo: alcançar o prêmio. Balaque era muito rico, era um rei. Balaão, ele tinha planos, projetos, né? Ele tinha interesses. E para ele pouco importava que o povo de Deus perecesse ou deixasse de perecer. Ele queria alcançar os objetivos dele. Pouco importava se era da vontade de Deus ou não. Tanto é que o anjo se opôs ao caminho dele, porque o caminho dele era perverso. Balaão ficou com os pezinhos leves quando recebeu o convite. Ele foi na expectativa: não, eu vou conseguir, eu vou tirar algum ganho, eu vou. Né? Aparentemente ele não fez mal nenhum aqui, é ou não é? Aparentemente ele foi, mas não chegou. Né? Mas ele espancou a jumenta quantas vezes? 3 vezes. E Deus viu, 3 vezes. O anjo contou. Tá? A jumenta falou e o anjo falou. Já espancou a jumenta 3 vezes. 3 vezes. Tá? O anjo do Senhor estava à frente dele para matá-lo. A jumenta chegou a se abaixar, se deitar embaixo dele. E ele espancando. Mas ele não se deu por vencido. Para encurtar a história, ele foi, Balaque matou animais, fez sacrifício, holocausto nos montes, e Balaão ia para fazer. Balaão ele era aquela pessoa assim, que sentia o ambiente, né? Ele se preparava para lançar maldições contra o povo de Deus, e Deus vinha sobre ele e ele profetizava abençoando Israel. E 7 vezes abençoou Israel. 7 vezes. Mas ele era persistente. Olha o que diz aqui, Números 31, 16. Balaão tentou enganar a Deus. Tentou trapacear com Deus. Ele não queria desagradar um nem outro, mas a Bíblia diz: não podemos servir a 2 senhores. E Balaão aborreceu o Senhor errado. Não foi bom para ele, né? Quem pode ler Números 31, 16? Vocês deixaram... Não. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. E então, um pouco diferente, deixa eu ver mais claro aqui. Pode ler. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Ficou mais claro nessa. Quem é que aconselhou Balaque a armar tropeço para o povo de Israel? Balaão. Balaão deu maus conselhos. Ó, vocês fazem assim, assim, assim. Vocês fazem uma festa, convida aqueles mais desavisados, aqueles mais boca aberta, assim, que andam mais desatentos, né? Pega e convida eles e traz para as festas de vocês aqui. Resultado, alguns do povo de Israel se contaminaram com as mulheres moabitas, levaram espíritos contrários no acampamento, no arraial, e a praga de Deus desceu e matou milhares de israelitas ali, por causa do conselho, por causa de um conselho errado. Um conselho errado de Balaão. Um
um conselho interesseiro de Balaão. Leiam ali, mas ele pagou com a própria vida. Leiam o versículo 8, quem pode ler por gentileza? O Balaão. 31:8. Isso. Mataram todo homem feito mataram, além dos que já haviam sido mortos. Os reis dos midianitas, Evi, Requem, Ur e Reba, 5 reis midianitas também, Balaão, filho de Beor, mataram a espada. E também todas as crianças do sexo masculino, lá no versículo 17, 18, e todas as mulheres que já eram, já tinham coabitado com algum varão, foram mortas também a espada. Deus causou um grande extermínio ali no povo midianita. O Senhor castigou Israel, castigou. Muitos israelitas não tinham maturidade, não tinham experiência com Deus, não estavam vivendo em santidade, foram enganados facilmente pelo conselho de Balaão, pelas mulheres moabitas, mas o preço de Balaão foi caro, e os midianitas também pagaram esse preço, não só os moabitas, os midianitas pagaram o preço. Mas o que nós temos que tirar de tudo isso é o caminho de Balaão, o erro de Balaão e a doutrina. O caminho de Balaão fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16, que é um caminho que desagrada a Deus. Balaão escolheu seguir os seus próprios interesses, sua própria cobiça ali nesse caso, e isso foi de grande estrago no meio do povo de Deus. Nós hoje temos que vigiar para não entrar nenhuma doutrina herética, nenhuma heresia no meio do povo de Deus, nenhum ensinamento de Balaão, nenhum ensinamento de Jezabel, nenhum ensinamento contrário à simplicidade de Cristo Jesus. Eu já disse ontem, repito, eu ouvi Deus quando o pastor Kleber, domingo de tarde, chamou as jovens ali de Camargo, os 4 jovens, e disse, entregou o recado de Deus para elas. As 4 caíram na presença de Deus, e ele dizia para elas: se permaneçam na simplicidade, isso agrada os olhos do Senhor. Muitas igrejas hoje estão disputando moda dentro da igreja. Uma vem mais bonita que a outra, outra arruma um cabelo diferente para chamar a atenção da outra, para dizer que o cabelo dela, não, isso aí não é de Deus, isso aí é vaidade. Tudo aquilo que não é necessidade é vaidade. Tudo aquilo que não é necessidade é uma vaidade. Quem pode ler 2 Pedro 2, 15, 16? Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, e amou primeiro a injustiça. Prêmio. Prêmio da injustiça. Amou o prêmio da injustiça, amou a riqueza, amou o dinheiro, amou a recompensa, e não importava para Balaão se o povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, que vejam bem, não era por ser povo de Deus que eles eram certinhos, eles eram imaturos, inconsequentes, instáveis emocionalmente, tropeçavam toda hora, eram falhos, mas Deus tinha um plano com aquele povo. Não foi difícil para o Balaque armar laço para o povo cair. Não é difícil derrubar um crente. É fácil. É fácil entristecer, derrubar, mas ai daquele que tocar não serve de Deus. Por mais que esteja ali começando, trabalhando, errando, acertando, buscando a Deus, servindo a Deus, ele é um servo, uma serva de Deus. E Pedro nos adverte para não seguir o caminho de Balaão. Muitas igrejas já estão seguindo o prêmio do Balaão, estão atrás do prêmio de Balaão, esqueceram a simplicidade, esqueceram o caminho do Senhor e estão já seguindo a doutrina, o ensinamento de Balaão.
Quem pode ler Judas, versículo 11 e Apocalipse 2,14 novamente? Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de Perseguiram ou persistiram? 11. Prosseguiram. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então vejam, irmãos, que Balaão não só morreu, perdeu sua vida por causa de ter seguido a cobiça, como ainda hoje titula os caminhos cobiçosos que a Bíblia nos adverte a não seguir esses caminhos. Tá? É uma advertência para todos nós, para a igreja, para pastores, para nós não seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. E também tem a doutrina de Balaão, né? Que, passado muitos anos, ainda estava no meio de uma igreja. Apocalipse 2,14. Vamos ver que igreja era essa, né? Que ainda persistia a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo, glórias a Deus, ela persistia em seguir o caminho de Balaão. Era uma igreja que copiou a doutrina de Balaão. Quem pode ler para nós Apocalipse 2,14? Todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Então eu vejo que a doutrina de Balaão consiste em amar o dinheiro, a riqueza, né? Em amar o prêmio da injustiça, armar ciladas diante dos filhos de Deus, comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Eram 4 coisas que o Balaão, né? Ele ensinou o povo Balaque, né, os moabitas, a capturar, a armar cilada para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Balaão, irmãos, não quis saber se o povo ia perecer, se a promessa de Deus ia ser prejudicada, se os planos de Deus iam ser atrapalhados. Ele não quis saber de arrumar o lado dele. Eu estando bem, isso se chama o egoísmo, né? O egoísmo. Balaão, ele quis seguir o caminho do seu próprio caminho, né? Eu vou lá, vou proferir os encantamentos, os agouros contra o povo de Israel, vou receber o prêmio, né? Mas Deus disse não é assim. Louvado seja Deus. Então Deus, irmãos, tem o controle de todas as coisas, né? Deus sabe aquilo que Ele pode confiar para nós. Deus está trabalhando, está amadurecendo as nossas vidas. Deus está forjando crentes salvos, crentes nascidos de novo, crentes cidadãos do céu. A cada dia, cada experiência, cada prova, cada etapa da nossa vida, Deus está trabalhando. Se Ele desse de mão beijada as coisas para nós seríamos estragados, nós seríamos corrompidos, nós seríamos prejudicados e nós não chegaríamos na terra da promessa como esses aqui que não chegaram, pereceram pelo pecado, né? Pela prostituição de Beor e morreram, não enxergaram a terra prometida, pereceram, né, ao longo do caminho. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem um trabalhar progressivo, etapa por etapa, né? Ponto a ponto, passo a passo. Hoje Deus está trabalhando um pouquinho na nossa vida, amanhã Deus está trabalhando mais um pouco. É como nós construímos um edifício, uma grande construção, e 1 ou 2 só construindo ali, né? Não fazendo muito rápido, construindo aos poucos, mas construindo bem construído, edificando bem edificado.
Veja o que Deus faz, né? Deus nos dá provas, experiências, Ele nos testa, nos prova, né? Não tenta, Ele nos prova. Quem tenta é o diabo, né? Mas Ele está nos capacitando cada dia, cada culto. Ele está trabalhando na nossa vida, lapidando, forjando, trabalhando, formando um vaso de honra. Louvado seja Deus. Construindo, edificando, tá? Ah, mas eu vou apressar as coisas de Deus, eu vou dar um salto. Comece a orar, jejuar bastante, quem sabe, às vezes Deus faz, dá uma apressada, tá? Deus é soberano, mas se Ele não fizer, não perca a tua paz. Ele sabe o que tu pode suportar, o que tu não pode suportar, tá? Lembra daqueles 3 jovens na fornalha? Eles disseram para o rei: se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da tua mão, rei. Mas, se porventura Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos igual. Alegrar o coração de Deus, usar palavras de sabedoria. O povo de Deus procura agradar o Senhor. As bênçãos vêm de Deus, irmão. Agrade o Senhor, alegre o Senhor, ache uma maneira de agradar o Senhor. Ah, eu vou agradar o Senhor. Eu vi lá umas famílias bem pobres, tá? Um dia eu estava, logo que eu vim para Amaral, fui ali na frente da rodoviária, tinha uns assavam frango ali, né? Fui lá comprar um frango assado para comer, né? Vou poupar hoje. Minha esposa ali está cozinhando, porque ela cozinha um pouco, volta e meia. Tem umas panelas que chegou a furar já. Tanto fogo que levou no lombo, né? Você já tinha que aposentar umas panelas, então furadas já, né? Digo, vou poupar ela um pouco de cozinhar, né? Cozinhar para... Naquele tempo ainda não tinha 6 barbados, né? Mas não é fácil, né, irmão? Haja panela que aguenta, né? E digo, vou pegar um frango assado. Ela um pouco tinha uns índios ali, passei por ele, aquelas criancinhas sem comer, meio-dia passado já. Né? Fui lá, peguei, olhei para a carteira, tinha mais uns troncos ali, vai dar. Peguei mais uns frangos ali, no menos 1 ou 2 a mais. E pedi, acho que tu me entregou, né? Eu vai lá, entrega, mas quietinho, que ninguém veja nada, não precisa saber de nada. Né? E dentro para casa comer. Mas pensa saboroso que estava o frango que nós comemos. Por quê? Pequenas coisas, irmãos, agrada a Deus. Pequenas coisas. Tu não precisa sair por aí dando frango, não. Mas agrada o Senhor. Deus vai achar uma maneira de te abençoar. Tá? Não precisa trazer uns quilos de picanha para o pastor, uns frangos, não precisa isso aí, não. Tá? Brincadeira, mas eu acabei de estar descontraído. Né? Irmãos, agrade ao Senhor. Faça algo que agrade a Deus. Tá? Orar, agrada ao Senhor. Falar com ternura do Senhor, porque Ele é um Deus amoroso. Agrade o Senhor. Tenha amizade com Deus. Irmãos, não seja um servo que obedece a duras palmadas, a ferro e fogo. Seja amoroso, Senhor. Obedeça por temor, por respeito, por amor, com alegria ao Senhor. Não considere um fardo obedecer a Deus, obedecer a doutrina santa da igreja. Considere uma honra. Considere uma honra servir a Deus. Se vestir decentemente, cobrir as vergonhas decentemente, considere uma honra para o Senhor. Uma deferência. Eu já falei aqui, não canso de falar das mulheres islâmicas, árabes, organizaram um protesto em Paris, na França, não lá no país delas, lá é obrigado. Lá em Paris, na França, alguns anos atrás, eu cheguei a recortar e guardar a matéria. Isso é matéria no jornal. As mulheres muçulmanas organizaram um protesto em Paris para ter direito a usar a burca, que é aquele véu que cobre o rosto e deixa só
só uma fenda de ilusões destapada. E é quase sempre preto. E as irmãs crentes que servem a Deus, não aqui, graças a Deus, né, não tenho alguma coisinha ou outra que se viu, né, de falar com a irmã ali em particular. Deus falou que as vestes dela não estavam agradando o Senhor. Deus falou direto comigo, né? Não é nenhuma das irmãs que estão aqui hoje, né? Eu fui, orei a Deus e falei: Deus cuida, irmão. Deus está atento. Deus não dorme. Em Passo Fundo tem mulheres assim, né? Tem. Tem, já passou lá, a gente viu umas lá. Tem. Mas imagina no Paris, a cidade top, né? Praticamente uma das capitais do mundo, junto com Londres, com Nova York. Elas protestando para poder usar a roupa, a vestimenta delas. Eles tinham proibido porque não pode conhecer, não sabe a pessoa que está ali, né? Então proibiram. O governo francês proibiu. Pelo menos foi o governo francês ou o prefeito de Paris, foi o governo, a autoridade. E elas foram lá protestar para poder usar aquela roupa. Nem o pé aparece, nem o pé. Somente os olhos. Aí as nossas irmãs crentes que vão morar no céu, pega a saia e começa a pitoquear. Pega as mangas, começa a pitoquear. Aí porque a manga está curta, já tem que tirar tudo, que qualquer coisinha que tiver ali, imagina. As pernas estão de fora, já tem que também tirar tudo, né? Não pode ter nada, porque e uma coisa vai puxando a outra, né? Aí é um abismo chama outro abismo. Quando vê, parece que nem disse aquele pregador, parece o patati e patatá, né? Eles tudo pitado. Irmãos, eu no meu serviço, uma vez eu abordei uma pessoa, olhei uma foto, mulher, cabelo preto, morena, eu olhava para ela, loiro, cabelo todo diferente, todo rebocado, parecia um Transformers. Eu digo: olha, é a senhora que está aqui nesse documento? Sim, sou eu. Mas o que? Que transformação foi essa? Ela tinha mudado o cabelo, a cor do cabelo, mudou a sobrancelha, mudou tudo. Parece aqueles carrinhos dos guris Transformers, né? Um pouco é carrinho, um pouco vira um robozinho. Não transforma, né? Irmão, quem faz isso é os travestis. Que o homem se veste de mulher, mulher parece homem. Isso não agrada a Deus. A maneira que Deus fez nós está bem feio. Olha a ironia do destino. Vai lá, não sei se alguém tirou aqui. Não estou vendo ninguém. Não estou, né? Púlpito não é para dar pedrada em ninguém, não é para estar dando indireta, não é para estar chateando ninguém. Ninguém me interpreta mal o que eu vou falar. Mas eu já vi mulheres, não aqui, né? Que raparam a sobrancelha e botaram uma sobrancelha artificial. Aí ficou quadrado, ficou reto. Mas, meu Deus, tiraram a natural que Deus deu e colocaram o artificial. Mas vê se tem cabimento. Vê se tem cabimento. Vou eu lá, né, fazer meu cabelo ficar crespo, sou meio ruivo, pintar de preto, e deixar black power, cabelão bem grandão, né? Chegar aqui com ferro atravessado no queixo, aqui um negócio, né? Sim, você pode botar na orelha, pode botar no queixo. E aí, bro, né? Pastor mudou, pastor agora sangue de Jesus mudou, né? Irmãos, aquilo que Deus fez, Ele fez bem. Ele fez bem. Se alguém já fez sobrancelha, agora vocês pedem perdão, ora a Deus e toca o barco, não vai, tá? Não vamos perder a nossa salvação por coisa que a gente fez. Fazer o quê? Eu errei bastante na vida. Tenho tristeza de falar, mas eu não vou desistir de Jesus. Ninguém vai ganhar minha solidariedade para ir para o mundo, para ir para o inferno. Ah, meu amigo, se alguém quiser ir para o mundo ou para o inferno, eu só vou dar tchauzinho. Primeiro vou tentar ajudar. Vou orar,
vou jejuar, vou chorar, vou sofrer, vou ficar triste. Mas se eu ver que descambou o carro, descambou o caminhão para o mundo, ladeira abaixo, eu não vou me agarrar. Olha, meu filho, infelizmente, não vou poder ter solidariedade contigo. Infelizmente, no inferno não existe solidariedade. Infelizmente, no inferno não existe sossego para ninguém. Infelizmente, se tu quiser ir para o mundo fazer bobagem, tu está sozinho. E essa solidariedade não é amor. Isso é desamor. Então, irmãos, vamos conservar nossa santidade em tudo. Em tudo. O que Deus fez está bem feito. Não vamos ser um transformer aí, né? Um transformer ambulante. Não. Vamos ser aquilo que Deus fez. Até porque a essência ninguém vai conseguir mudar. Pode cobrir do jeito que quiser, mas a essência, a natureza, o que é, tu não vai alterar. A idade das células, a cor da natural lá, não vai conseguir atingir. Deus fez nós e viu que era bom. Vamos colocar de pé que as horas se passam. E nós vamos orar em ação de graça.